A mentalidade do reino. Muito bem-vinda, Raquel. Glória a Deus. Avisar você que toda Raquel engravida. Estou avisando aqui na videira. Viu? Não sei como você recebe essa profecia. É verdade ou não é, igreja? Toda Raquel nessa igreja engravida, é ou não é? Quem está dizendo? Toda Raquel é engravida. Toda Raquel nessa igreja é. Toda Alana nessa igreja engravida. É. Toda Ariana engravida. Meus amados, a gente está falando sobre a mentalidade do reino, porque você tem uma concorrência, chamada assim, uma concorrência desleal, concernente aquilo que você vê no mundo cristão. Por exemplo, nós falamos na última semana sobre a cruz, e eu coloquei um videozinho. Depois eu coloquei o vídeo, acho que no Ágape, não sei se coloquei no Ágape, e para mostrar a você como é dúbio, como é complexo o mundo evangélico. Aquele pastor, por exemplo, que eu coloquei, a palavra dele está toda quadradinha, toda fechadinha, só que está faltando cruz. Tudo bem que foi um recorte, mas aquele pastor é considerado hoje um pastor desviado. Ele foi o cara que falou que tem que reescrever a Bíblia, aquela coisa toda. Então é muito complexo, por isso que a gente tem que trazer aqui, fazer releituras. E, sobretudo, na mentalidade do reino, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão essa mentalidade que é indispensável que todo discípulo ele enxergue, pense, raciocine, ele tenha uma mentalidade concernente à graça e à humildade. E você vai entender por que essas duas coisas andam necessária e obrigatoriamente juntas. Então, aqui há um versículo, deixa eu ver se passa aqui. O Salmo 138, verso 6, a gente vai ler esse versículo e fazer uma oração. Vamos todos ler esse Salmo 138, verso 6, 1, 2, 3. De longe. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Pai bendito, nós pedimos a Tua graça, a Tua ajuda, para que esta noite, nesse tempo, o Senhor ministre sobre nossos corações, que todos nós saiamos daqui, Senhor, posicionados e, sobretudo, transformados. Que a Tua graça venha produzir em nós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu peço por aqueles que estão distantes, que estão assistindo, Marina, Mariana, Arthur, que estão enfermos junto com o Cláudio também, aqueles demais que não puderam vir por estarem de fato enfermos, eu peço que o Senhor os ajude, agasalhados que estão, medicados que estão, que sejam também ministrados à distância, Pai. Não só nós aqui, e é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Voltando àquilo que eu falei, o reino de Deus, ele não é a mesma coisa que fé. O reino de Deus, ele inclui governo de Jesus. O governo de Jesus, ele implica em que cada um de nós se submeta a Jesus Cristo de Nazaré, como o Senhor da vida. A fé simplesmente não é suficiente, porque os demônios também creem. E crer não significa praticar, muito menos obedecer. Aquele que crê, ele tem que produzir um fruto de obediência, e essa obediência debaixo do senhorio de Jesus. Porque se for uma obediência legalista, o sujeito vai obedecer e vai bater no peito e dizer, eu sou bom. E nesse momento, ele decai da graça. Então não é isso que um discípulo pensa. O que é um discípulo? O discípulo é um aluno. Aluno de quê? De tomar aula? Não, um aluno da prática. Por coincidência, por Jesuscidência, estávamos ontem no discipulado, Mateus Rios, a gente estava conversando e folheando um livro, a gente achou uma pirâmide do aprendizado. Essa pirâmide do aprendizado, ela tem na parte superior a parte do aprendizado palestra, e na parte inferior a parte da prática com ensino, com mentalização e mentalização. Aí ela vai subindo os percentuais de aprendizado. No meio tem uma parte do meio que significa a parte de dinâmica de grupo, a participação em grupo. O que eu vou dizer para você? Uma palestra, ela tem capacidade de fixação nas pessoas em 5%. Ou seja, isso que eu estou falando com você. Se for só o que eu estou falando, você só vai fixar 5% do que eu estou falando. Aí, quando você vem na metade dessa pirâmide, tem discussão em grupo, 50% de fixação. É por isso que os líderes, quando a gente trabalha, toda segunda-feira tem reunião, a gente faz um trabalho em grupo e com dinâmica de grupo participativa para aumentar a fixação em 50%. Eu uso pequenas técnicas com você, para você ler, para você fixar um vídeo, para aumentar de 5% para 10%, para 15% a sua fixação. Isso é técnica de aprendizado.
E aí depois, quando você pega uma pessoa e manda ela praticar, por exemplo, dar uma aula, eu dou para ele um papel e vai lá dar uma aula, ela já aumenta a fixação daquilo em 75%, é a absorção. E se você faz com que ela mentalize, decore e pratique, é 100% de aprendizagem. Então, tem os níveis de aprendizagem. Então, nesse montante de coisas do reino de Deus, a gente não é aluno da informação, a gente é aluno da prática. Portanto, tem uma dinâmica complexa. Você entender, processar e transferir para uma compreensão prática e só depois praticar. Porque nem tudo que você aprende, por exemplo, se eu estiver ensinando sobre orçamento doméstico, orçamento familiar, eu ensino sobre o orçamento familiar para você, você compreende, só que quando chegar em casa você vai ter que abrir o Excel, começar a fazer, ter dúvida, tirar dúvida, e no outro dia vai começar anotações de despesa para lá na frente fazer a síntese e virar um orçamento. Ou seja, mesmo que eu te ensine aqui muita coisa, a prática vai vir depois de 30 dias. E não vai ser uma coisa fácil. Para um discípulo, o difícil é a transposição entre a compreensão e o ponto final da prática. Isso é que é difícil. Por isso Jesus não veio aqui deixando uma Bíblia. Ele não deixou um livro, não deixou nada escrito. Para que ele ensinasse no modo vivencial e aquilo fosse incorporado na vivência, e na vivência incorporada, aí sim produzir um livro. O livro Bíblia não foi produzido para produzir vida. O livro Bíblia foi produzido em cima da vida que já existia. Você entendeu o que eu estou falando? As pessoas só escreveram a Bíblia depois que já existia a igreja. Para você entender que a vida antecede o livro. Por isso Jesus não deixou o livro, ele deixou a vida. E aí, desse modo, você compreende aqui, em cima disso, na mentalidade do reino, que existe uma relação direta entre a graça e a humildade, a graça de Deus e a humildade de cada um de nós. Existe uma frase do C.S. Lewis, aquele conhecido teólogo, nem tanto, mas escritor sem dúvida nenhuma, ele diz assim: a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar em si mesmo menos. Deu para entender? Pensa aí a frase. A humildade não é pensar menos de você. Eu sou nada, eu sou porcaria, eu sou pó e cinza, eu não vale nada. Não, isso não é humildade. A humildade é pensar em si mesmo menos. Pensar menos. Esquecer mais de você. Isso é a definição dele. E eu vou ler 5 passagens, 5 histórias. Essas histórias são lidas, de fato. Eu vou lê-las, não está passando aqui, mas vai passar. Aí, essas histórias, elas são histórias fortes, e eu vou lê-las. Eu já estou aqui com o texto, ela vai colocar o texto, pode colocar o texto. A história de 5 reis, e eu vou ler a história e você vai ver algo surpreendente. O primeiro deles, Acabe, 1 Reis, capítulo 21, verso 25, diz assim: Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal dos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. História do rei Acabe, marido de Jezabel, que a Bíblia diz que nunca houve ninguém igual a Acabe. No entanto, Deus ficou impressionado com ele. Vamos lá para 2 Crônicas 32, a história do rei Ezequias. São poucos versículos, não vou ficar fazendo a exegese desse texto, apenas a citação. 2 Crônicas 32, verso 24, diz assim: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que ele falou e lhe deu um sinal. Essa parte aqui desse versículo, ela tem no livro de Reis e no livro de Isaías um desdobramento bem maior. Em Crônicas é só um versículo. Mas Ezequias, olha o que diz a Bíblia, não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Porém, Ezequias se humilhou, por se ter exaltado o seu coração, ele e os moradores de Jerusalém,
e a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Vamos ver agora o texto de 2 Crônicas 33. Nós temos Acabe, que é um péssimo rei, que se humilhou. Nós temos Ezequias, um excelente rei, mas ficou orgulhoso, Deus ficou irado, e ele se humilhou, e o Senhor não trouxe ira sobre eles. Manassés, olha o que diz verso 9. Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei do Irã. Você sabia que a Síria é o Irã? Trouxe exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. E agora, o que você vê aí? Que Manassés é pior, não é nem do que os seus, pior do que os outros. E ele se humilha, estando preso com correntes. Agora, 2 Reis 22. É interessante que meu pai tem 87 anos, e ele é bem suecão, aquela pessoa bem sistemática, e ele diz assim, não leio mais o Antigo Testamento. Mas por que, meu pai? Não, só tem pecado. Ele fala assim, só tem pecado nesses reis. Agora você olha uma história dessa, e você vê o quanto você percebe lições para nossos dias. Não é lição do Evangelho, mas é lições da vida com e vida sem Deus. Josias, 2 Reis 22, verso 11. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregada das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Uda morava na parte nova da cidade de Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse, verso 15, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas o rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte, assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito das palavras que você ouviu. Eu quero que você leia o verso 19 para mim, por favor. Objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. E o último versículo, 2 Crônicas 36, 12. O rei Zedequias, que já é tio de Josias, ou é sobrinho de Josias, não lembro se é tio ou sobrinho, mas é parente de Josias, diz assim, Zedequias, verso 12, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. O que diz o resto? Diante do profeta Jeremias. Meus irmãos, a graça de Deus é uma coisa louca, surpreendente. A graça de Deus é fortemente surpreendente. Deus se comovendo diante de quem se humilha. Como é que pode você imaginar que Deus vai se comover com Manassés? Por coincidência, eu digitei
e procurei na inteligência artificial se o livro de Manassés, porque eu não me lembrava se o livro da oração de Manassés estava disponível. O livro Oração de Manassés é um livro considerado um livro apócrifo, consta daqueles chamados deuterocanônicos, e existe a Oração de Manassés. Não foi escrita por ele, mas é dito que foi dito por ele. Enfim, não é um livro canônico, mas existe uma oração. Manassés estava no cárcere, na Babilônia, preso com corrente, tinha feito pior que todo mundo e tinha oferecido seu filho, queimado seu filho, para Moloque. Pois ele tinha feito isso, fez uma oração. Deus trouxe da Babilônia e assentou de novo no reino, e ainda deu 51 anos de reinado para Manassés. Você fica pensando assim, como é que Deus está vendo Acabe, um rei imprestável, casado com uma mulher que estava perseguindo os profetas de Deus, que matou todos os profetas, matou os profetas do Senhor, casado com essa mulher, o cara faz uma oração, bota a sua roupa, rasga a sua roupa, se veste de cinza, se humilha, fica dormindo de roupa de cinza, que essa costume a gente não tem, né? Fica dormindo com roupa rasgada, vamos chamar assim, e Deus olha para o profeta, chama o profeta, você viu o que ele fez? Aí o profeta diz, eu não estou dentro do quarto dele, mas eu estou em todo lugar. Ele se humilhou. Vá lá e diga para ele que eu vou poupá-lo. Eu não vou fazer nada com ele, não, vou fazer com os filhos dele. Irmãos, que Deus é esse que vê uma pessoa se humilhar, mesmo que esta pessoa não mereça, pelos seus atos, ser poupada daquilo que ela merece? Ela fez, ela vai pagar. No caso aqui, nós estamos falando de Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento é um pouquinho diferente, mas não importa isso não. O que importa é que, nesse momento, você vê que Deus está se movendo e se comovendo nessas 5 histórias assustadoras. Acabe foi livrado da ira de Deus em vida, Ezequias foi livrado do juízo de Deus sobre Jerusalém, Manassés foi livrado e voltou ao reinado, e Josias, Deus falou assim, você vai morrer em paz, mas vai acontecer juízo depois. É uma coisa impressionante. Agora, por que essas coisas acontecem? Porque a graça de Deus, ela é ativada pela humildade. A graça de Deus é ativada pela humildade. Você vai entender o lugar da humildade e o lugar da graça de Deus. O texto bíblico de Provérbios 3,34 é citado por Pedro e por Tiago. Provérbios 3,34 tem na tela, certamente ele zomba dos... Está na tela, viu, Evelyn? Edlin, está na tela o PowerPoint, está lá. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. E em Tiago 4,6, lá no PowerPoint, diz, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que acontece com esse Deus zeloso, que quando ele vai agir contra alguém, ele vai executar juízo, Deus vai executar juízo contra alguém, mas Deus simplesmente dá uma retardada no juízo, porque a pessoa foi lá, chorou e se humilhou. Esse Deus, eu vou falar assim, tá, pessoal? É só expressão. Esse Deus bobão, esse Deus molão, esse Deus mole, o cara começa a chorar, e Deus fica bobo e... Não, para aí, não faz isso não com ele. Ajuda ele que é gente boa. O anjo olha para ele e fala, não estou te entendendo, aí fica difícil. Ele apronta do jeito que apronta, agora o senhor vai... Não, aí não, Deus, dá uns cachação porque resolve. Não, eu segura a onda aí, não pega pesado com ele. É desse jeito o nosso Deus molão, que a gente... Molão? Não tem na Bíblia isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Existe um coração terno de Deus. Agora, tanto que o versículo principal... O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. E os soberbos, ele o quê? Conhece de longe. Então, existe um problema que Deus tem de atentar para o humilde, é na proporção de resistir ao orgulho. Então, você deveria pensar hoje à noite, antes de entender tudo, você deveria pensar imediatamente se você é uma pessoa orgulhosa. Porque uma coisa é certa, se você é arrogante, orgulhoso, ou se você tem essa tendência, eu vou dizer a você, eu tenho essa tendência, tá? O meu logismoi, a minha gênese pecaminosa é do orgulho, a minha gênese. Isso não significa que eu estou orgulhoso agora. Eu já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu já preguei isso domingo passado, quinta passada. Eu tenho que viver na cruz, porque se eu descer da cruz, o orgulho vem, bate na minha porta, eu convido ele para jantar. É desse jeito. Então, eu tenho que ter
essa vigilância, porque essa é minha. Tem gente que essa vigilância é sobre a preguiça, tem gente que a vigilância é sobre a depressão, tem gente que tem vigilância sobre a parte da sexualidade. Tem 9 grandes vertentes de pecado. Mas olha, o texto bíblico em Salmo 101 vai dizer: o que tem olhar arrogante e coração orgulhoso não suporto. Irmãos, o orgulho é um pecado que Deus resiste. O orgulho, Deus não convence o orgulho, ele abate o orgulhoso. Por exemplo, se você está preso no orgulho, seja qualquer orgulho, um exemplo de orgulho, você não quer admitir que errou. Você sabe que errou, a razão lhe diz: eu errei, mas você não quer dizer para alguém que errou. O que você está fazendo? Se defendendo na sua autoimagem. Ou seja, em vez de você deixar Deus defender, alguém te defender, você então se defende. Seja se defender de um erro, ou seja se defender na imagem. A imagem vale mais do que, muitas vezes, a própria consciência de erro. O sujeito não quer parecer mal. Então, o que acontece? Esse orgulho, eu infelizmente tenho que te dizer... Aliás, não, felizmente eu tenho que te dizer que você acabou de atrair a ira de Deus. Deus não vai mais com sua cara por causa disso, porque Deus resiste a esse tipo de resistência. É um jeito de Deus, tá? Eu não tenho culpa de que Deus é assim. Deus é. Eu estou explicando como é que Deus é. Deus é assim. O cara... Não fala mais com você. Tipo isso, não fala mais com você. Não quero saber de oração dele, não. É tipo isso. É desse jeito, é na grosseria. Deus abate o orgulhoso. Deus resiste ao soberbo. Não existe pregação para o orgulhoso, existe trator. Para o orgulhoso existe aquele trator de esteira, aquele que passa assim é assim, porque quebrado, ele olha para si e fala: eu não sou nada, eu não mereço, eu não sirvo para nada. E mesmo assim, quando uma pessoa diz: eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu sou pó e cinza, duvide se ele é humilde. Porque aquela pessoa que se exalta ou se joga demais para baixo, ele também não é uma pessoa humilde. O humilde, ele sabe o tamanho, ele não é mais nem menos. Você já viu alguém orando assim? Talvez não ouviu, mas já ouviu alguém falando dessa oração: Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, eu não presto para nada, Senhor, eu sou menos do que nada. Esse tipo de oração é perigosa, irmão. Porque a Bíblia não diz que você é isso. Quando você peca, você chega diante de Deus e fala: Senhor, minhas justiças são como trapo de imundície. Senhor, o que eu tenho a dizer de ti? O que eu tenho a me defender? Senhor, tem misericórdia de mim. O salmista pecou e foi dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não foi dizendo que eu não sou nada, sou barro, sou pó e cinza. Não é assim que funciona. Você é filho de Deus. Então você tem que dizer: eu sou filho de Deus e fiz uma tremenda de macaca. Eu sou muito burro, eu sou muito resistente, eu sou muito teimoso. Você pode dizer um atributo do seu caráter que não foi tratado ainda. Pode dizer que você é pó, que é cinza, que não é nada. Onde é que você viu isso? Eu sou menos do que um rato, eu sou uma barata na tua presença. Quem falou isso a você? O cara fica inventando vocabulário. É mentira, irmão. Isso é orgulho. Orgulho por quê? Porque ele vai se definir? Não, quem define você é Deus, não é você. Então, assim, Deus resiste ao soberbo. Deus resiste. Isso é uma realidade. Agostinho de Hipona disse a seguinte frase: foi para tratar o teu orgulho que o Filho de Deus desceu e se fez humilde. Foi para tratar o seu orgulho, para tratar o meu orgulho, que ele se despojou e se esvaziou. E aí eu falo um pouquinho sobre isso, dizendo que a graça de Deus... O que é a graça de Deus? Agora entra a graça. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é justo Jesus se voltar para nós ao nos amar. Isso é graça. Você não pediu, eu não pedi. A graça de Deus é o quê? É Ele decidir ser nosso Pai e nosso Deus por nos amar. Graça de Deus, Ele decidiu me amar. Mas eu não mereço? Sim, não merece. Isso é graça. A graça de Deus é Ele decidir me amar com o mesmo amor que ama Jesus. Ele tem um filho predileto, Jesus. Não. Ele tem todos os filhos prediletos. Ele me ama como ama Jesus. É claro que Jesus é o filho eterno, é o filho gerado na eternidade. Eu não sou. Eu sou um filho adotado. Mas a Bíblia diz, Jesus orando ao Pai falou: Senhor, para que eles saibam que tu os amas assim como me amas. Em João 17. Então, graça é isso, é Deus amar você, Deus colocar tudo em você, Deus decidir isso. E note que nada disso foi obtido ou conquistado. Isso tudo foi dado. Deus
deu. Deus olhou para você e disse, você é. Interessante, tem muitos aqui que estão presentes, e outros que estão ouvindo, que eles dizem que não são nada, porque não realizaram nada, porque não terminaram o curso, porque pecaram. Então ele pecou, não fez um curso, o marido ou a esposa fez pós-graduação e ele não. Então, por comparação, se acham nada. Essa pessoa é orgulhosa. Essa pessoa é orgulhosa. Essa pessoa está se diminuindo e que Deus não autorizou você a se diminuir pelo que você faz. Você deveria agradecer a Deus pelo que Deus fez. Não se diminuir pelo que você não fez. Porque no dia que você fizer, vai ficar metido. Porque aquele que não fez e se diminui, é só fazer um curso que fica metido. É desse jeito. Por isso que não é nessa pegada de capacidade, de inteligência, de sapiência, de honra, de sucesso. Não é nessa pegada que ninguém se mede. É outra pegada. Vamos lá. Qual a pegada é? O texto bíblico de... Vamos ver se vai aqui. Mas vai. Então, para lá, vai para cá. Pois vocês conhecem... Vamos ler esse versículo, todo mundo? 1, 2, 3, já? Olha só, conhece a graça, o nome, conhece a graça de Jesus, que sendo rico por amor de vós, pobre, para que pela sua pobreza de Jesus, você enriqueça. Ou seja, há um processo da graça de pegar você e te honrar e te enriquecer. Quem é que fez isso? Jesus. Jesus se despojou e o nome disso é graça. A graça afirma que você não fez nada, afirma que você não tem mérito nenhum. Aí John Piper vai falar uma frase aqui. A frase de John Piper é a seguinte: humildade é o dom de esquecer-se de si mesmo, recebendo todas as coisas como um presente. Vamos ler de novo essa frase? Todo mundo? Humildade. Então você está percebendo que eu estou colocando a humildade e a graça. Eu estou falando das duas coisas. Porque quem não compreende a graça vai se tornar orgulhoso, ou se elevando, ou se humilhando comparativamente. Mas quem recebe tudo pela graça, ele está só na graça. Ele é humilde diante de Deus, então é humilde. Você vai entender também o que é isso. Vamos ouvir um vídeo agora de 1 minuto e 40, que vai ser colocado, atente na hora o vídeo, quem está operando o som, para já soltar o som, para não perder Pode soltar. Esses últimos meses, relendo lá o Êxodo, por exemplo, eu notei que após o Mar Vermelho, as promessas de Deus começam a ser condicionadas. É o que Tiago, no contexto geral e de toda a Bíblia, e especialmente essa Bíblia, está dizendo. A salvação é iniciativa de Deus, do grande amor de Deus, causada por Deus. Mas na salvação, eu e você temos obrigatoriedades. É aquilo que a Bíblia chama de exigências para a salvação. Você não teve que fazer nada, nem tampouco eu, nenhum de nós aqui. Mas uma vez na salvação, começam algumas exigências. A gente sabe, e de alguma forma mais diretamente ligada aí com conferência de teologia, escolas bíblicas, mais voltado do lado acadêmico, nem sempre, mas às vezes, a gente não pode esquecer que o contrário de graça não é esforço, é mérito. A graça não dispensa o esforço, entendeu? E tem uma exigência. Depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, toda ação redentora, resgatadora, libertadora é bênção de Deus, benevolência de Deus. Mas passou o Mar Vermelho, a primeira promessa de Deus foi: se atentamente ouvides a minha voz, obedeceis os meus mandamentos e submeteis aos meus estatutos, nenhuma das enfermidades que eu enviei sobre o Egito virá sobre você. Mas se... Voltando aqui, explicando para você, ele começa dizendo que o êxodo é um limite. O que é o êxodo? Mar Vermelho, pode acender as luzes. O que você tem? Antes do Mar Vermelho, representa o processo de conversão. Você está saindo do Egito ainda. Aí Deus faz o quê? Milagre à vontade. É tudo sem condicional.
Você atravessou o mar vermelho, portanto, se converteu. Agora é se me ouvides, se. E ele então está falando que a graça, ela te salva, mas ela também exige que você obedeça. A graça diz, se me ouvides. A graça, o contrário da graça é o quê? Não, o contrário da graça eu vou me esforçar. Não. O contrário da graça é o mérito, porque a graça tem esforço. Eu mereço, já não é graça. Mas quando você bate no peito e diz, eu não mereço, mas eu vou me esforçar porque recebi algo, você está na graça. Então, por exemplo, quando eu mato a minha carne, eu digo quem eu sou, eu me esforço para libertar-me do pecado, eu me esforço para fugir da aparência do mal, eu estou na graça. Agora, se eu fizer, eu sou muito bom porque tem 3 meses sem pecar, decair da graça. O decair da graça decai quando você acha que é bom quando fez alguma coisa certa. E esse aqui é o detalhe. Portanto, o que é ser humilde, queridos? Humilde é aquele que não é fonte de si mesmo. Humilde é aquele que não é fonte de si mesmo. Você é humilde? Pegar uma pessoa, um discípulo aqui. Vamos pegar Lucas, está abrindo ele está abrindo a celebração. Quem era Lucas? Quem é Lucas? Ele vai assim, eu sou um cara muito bom, rapaz, senão eu não estaria abrindo a macro. Quando ele começa a olhar para si como fonte de si, ele já não é humilde. Ele fala assim, puxa vida, Deus tem me dado oportunidades, puxa, eu tenho lido, puxa, eu tenho aprendido, puxa, eu tenho... Ele está olhando aquilo que Deus tem lhe concedido. Então, a fonte é Deus, ele é humilde. Porque quem tá na fonte de si mesmo, ele não é humilde. Mas quem tem uma fonte sobre si, ele glorifica a fonte. Por exemplo, eu digo aqui na frente da minha esposa é a melhor parte do meu casamento, mas não tem nem dúvida. Eu digo sempre com verdade que eu sou o osso que sustenta o filé. O filé não fica em pé, né? O filé é mole. Mas o filé é a melhor parte. Eu sempre digo isso. Eu sou o osso, ela é o filé. Eu sustento, ela é a melhor parte do casamento. Ela dá o colorido, ela dá a minha sustentação em todas as coisas. Beleza, eu digo isso. Mas imagine, eu sei que ela é minha fonte. Ela pode dizer assim, graças te dou, Senhor, que esse otário aí está me louvando. Se ela falar, se ela fizer isso, imediatamente, aí é problema dela se ela fizer. Claro que não faz isso, né? Mas, entende? Ela é fonte para mim, para o meu caso. E tudo isso é uma questão de fonte. O humilde é aquele que não é fonte de si mesmo. O humilde sabe que a causa de todas as coisas é Deus. E ele abraça com entusiasmo a fonte de todas as coisas. Vamos ler esses dois versículos. Vamos ler Salmo 10 e Salmo 5. Salmo 10, vamos ler? Tu lhes firmarás o coração, desejo dos humildes. E o Salmo 5:5? Não permanece na presença. Qual é a diferença de um para outro? Diferença de fonte. O arrogante, a fonte é a sua capacidade. O humilde, a fonte é Deus. Aí você continua. A graça de Deus retira, portanto, toda a justificativa de mérito, porque ela supre tudo. Quem tem graça tem tudo. 1 Pedro 1,13 diz assim, por isso, preparando o seu entendimento, sejamos sóbrios e espere o quê? Espere inteiramente o quê? Vou dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa aqui para Rafael e Alane, os mais recentes que casaram. Casamento lindo, perfeito. O casamento será tão ou mais abençoado quanto a graça tiver sobre vocês. Porque vocês não têm a capacidade de levar o casamento de vocês até o fim. Aí a Alane fala, otário, não sabe quem sou eu. Ele não conhece a Alane aqui do pedaço. Ela pode falar o que ela pode sonhar o que ela quiser. Não tem a capacidade de levar até o fim um bom casamento. Não tem. Vocês não têm. É a graça que faz vocês experimentarem uma coisa que está para além da sua capacidade. Isso vale para você? Vale para mim, com 37 anos de casado. Nenhum de nós tem a capacidade de. Ela vem como graça. Então, agora, se você tem a capacidade, você se orgulha. É objetivamente. É objetivamente. Então, é por isso que a graça e a humildade, elas andam juntas na mentalidade de um discípulo. Esperai inteiramente na graça. Portanto, a graça de Deus coloca você em uma posição de esquecer-se de si, abandonar-se porque está plenamente provido. A frase de Agostinho de Hipona diz assim, a verdadeira humildade consiste em nada atribuir a si mesmo, mas tudo a Deus.
Por que é que Isaac toca aqui violão? Pela graça de Deus. Por que que Carlos Blanco toca? Ele toca em orquestra, você que não sabe. Por que que ele toca piano aqui? Graça de Deus. Por quê? Graça de Deus. Por que você casou? Graça de Deus. Por que que a Alana está grávida? Graça de Deus. Graça de Deus é o favor. Então, assim, a verdadeira humildade consiste em nada atribuir a si mesmo. Nada. Mas tudo a Deus. Portanto, aquilo que Deus se inclina para Acabe, para Ezequias, para Josias e para Manassés, Deus se inclina se você tiver o coração humilde. Vou falar um negócio para você. Quando você peca, e você não, peca qualquer pecado, viu, irmão? Pode ser murmuração, maledicência, por exemplo. Agora, lá em Panambi, um casal saiu da igreja, foi advertido, irmãos. Frank foi lá, Guilherme foi lá, levou 12 testemunhas, foram advertir por maledicência e murmuração. Ele reconheceu depois que tinha sido maledicente, tal, criou uma fofoca, já saiu mais outra pessoa, porque ele criou uma confusão. Mas essa pessoa não admitiu. Aí falou comigo, eu quero me despedir. Eu falei, não vou despedir nada de você. Não tenho nada para falar com você. Você não respeitou a igreja de Cristo, todo mundo não merece respeito. Não, não vou merecer respeito, eu não quero conversar com você. Falei para criar um impacto que não xinguei ele nada. Você não merece meu respeito porque você não respeitou a igreja. Aí ele foi para outra pessoa, um dos pastores aqui, e disse, eu quero conversar com você que eu pequei. Observa. Pecou de maldizer. Não foi roubar, matar. Aquele pecado gerou um negócio. Agora, no dia que foi confrontado, mas não admitiu de jeito nenhum. Frank, Guilherme, mais 2, não admite. O que é isso, irmão? Orgulho. Eu quero me justificar, não preciso de você me dizer nada. Eu digo quem eu sou. Isso é orgulho. Por isso que orgulho não tem nada a ver com riqueza, pobreza, inteligência ou não inteligência. Orgulho é uma atitude, irmão. Pobres orgulhosos. A pessoa não tem nada, é orgulhoso. Como é? Raciocínio. Pense o que é. Pense o que é. O orgulho é uma atitude. Por isso, a verdadeira humildade, você não pode atribuir nada a si. Você tem uma oportunidade? Agradeça a Deus porque Deus lhe deu. Eu conquistei. Se conquistou, é orgulhoso. Eu gosto, é orgulhoso. Porque não atribui a Deus a força e a oportunidade que foi lhe dada. Você não atribui a Deus. Daí, Deus, ele se inclina para o humilde, Deus trabalha com esse humilde, e justamente porque Deus escolheu, aí que está escrito, as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, porque Deus tem um propósito, reduzir aquelas que são a não ser. Irmãos, qualquer pessoa que se altiva de orgulhoso, Nabucodonosor, Babel, Tancredo Neves, todas aquelas histórias que você vê do cara que é orgulhoso, o cara que se Deus fere, irmão. Não precisa ser crente, não. Deus vai lá e atua sobre ele. Porque Jesus, o nosso mestre, queridos, para muitos cristãos arrogantes, orgulhosos, o nosso mestre é humilde, irmãos. Eu queria que a gente lesse esses 2 versículos sobre o nosso mestre Jesus. Vamos lá ver o verso 11 e 29, vamos lá? Tomem sobre vocês e humilde de coração. O nosso mestre é tão humilde que ele entra em Jerusalém como, em aspas ali, eis que o seu rei vem até você. Ou seja, Jesus, sendo rico, como diz Paulo, por amor de nós se fez pobre. Agora, além de ser humilhado, ele era humilde de coração. Por isso ele diz, eu sou humilde de coração. E aí eu vou falar para você, como pode alguém ter tudo e ser humilde? Como pode alguém ter tudo e ser humilde? Fala para mim. Ele tem tudo e é humilde. Como? Uma boa pergunta, né? Como pode alguém ter tudo e ser humilde? A resposta é simples. Reconhecendo que não tem nada, mas tem a fonte. Jesus está sem comida. Jesus está sem cavalo para entrar em Jerusalém. Jesus está sem amigos. Ele sabe que vão trair. Mas ele tem a fonte de tudo, que é o próprio Deus. Ele é dono de tudo. Então, quem é humilde? É quem tem a fonte. Você tem fonte, você, por exemplo, está preocupado com a ansiedade. Lucas estava falando de ansiedade no início. Por que a pessoa não precisa ficar ansiosa? Porque tem um pai. Tem um pai, quem tem um pai cuida de você. E se chegar no dia, não vier o dinheiro, não vier a situação, o que faz? Espera. Pai, não se queime não, pai.
Porque quem vai no nome do SPC não é o meu, é o seu. Desse jeito assim. É Deus que vai se queimar na sua promessa, porque Ele prometeu, Ele que garante. Tipo isso. Então você está na... Eu tenho a fonte de tudo, por isso que eu posso ser humilde. Quem tem tudo pode ser humilde. Pessoa que é riquíssima, tem todas as coisas. Ele pode ser humilde, desde que ele admita que ele basta ter para ele a fonte. Continuando aqui, ó. Então, sobre a graça de Deus ainda. A postura, vamos adiantar aqui. Os reis de Israel, eles se humilharam perante o Senhor. Sabe por que muitos hoje não se humilham? Porque não consideram Deus na sua existência. Você precisa viver uma vida de humildade, porque aí já tem a graça sobre a sua vida, porque Deus resiste, mas concede graça ao humilde. Um discípulo vive para Deus. E se ele fracassa em sua obediência, ele conta com a graça de Deus. Quem peca, ele é um discípulo, ele conta com a graça para retomar de novo o caminho e levantar. Ele não tem problema com isso. Ele não tem problema de ficar no pecado. Ele peca, ele faz o quê? Confessa. Ele peca, ele confessa. Um discípulo confessa. É necessário que confesse? É indispensável que você abra a boca e confesse. A Bíblia fala para confessar uns aos outros? Fala. Para falar confessar a Deus? Fala também. Quando é que você vai confessar para alguma pessoa? Quando o Espírito Santo lhe mandar. Ele vai me dizer, não. Aí você liga para o discipulador, eu quero abrir o coração. Por quê? Porque você sabe que o Espírito Santo está lhe dizendo para abrir o coração. Se você ficar travado com aquele negócio, não vai funcionar. Você não consegue orar, você não consegue andar. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem o domínio sobre você. Ele gesta isso aí, ele faz a gestão disso. E a graça é derramada sobre quem? Sobre quem se humilha. Quando você for contar alguma coisa para um discipulador, um pastor, fale tudo, meu irmão. Sabe o que você faz? Se humilhe, faça vergonha. Eu vou falar um negócio vergonhoso. É assim que você se humilha. Falando e passando vergonha. Porque se você está protegendo você, Deus não está protegendo. Você tem que escolher quem vai proteger. A graça de Deus já te alcançou. Você precisa proteger para quê se a graça te alcançou? Se você tem o que lhe protege, para que precisa se proteger? Entende? Um discípulo, ele tem essa mentalidade. A graça não é dada para quem está certo. A graça, para quem está certo, não, eu estou certo. Não precisa de graça. Você está se defendendo. Quem está certo não precisa da graça porque quer aplausos. Olha só o que a Madre Teresa de Calcutá fala. Madre Teresa de Calcutá estava na Índia com leprosos. Ela falou assim, se você é humilde, nada o tocará. Nem o elogio, nem a desgraça. Porque você sabe quem você é. Se você é humilde, nada o tocará. Nem o elogio, nem a desgraça. Uma pessoa que elogia você para além do que deve, ela não te conhece. Uma pessoa que fala coisas absurdas que você não é, também não te conhece. Só quem te conhece é Deus. Então, se é humilde, você sabe que você não é nem mais, nem menos. Você é aquilo que Deus já lhe falou que você é. Filho de Deus, amado de Deus. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira coisa, a primeira qualidade do cidadão no reino é o quê? É a humildade. Por isso, às vezes, os que se julgam melhores, se comparam com os outros, ficam com dor de cotovelo, quando alguém, aparentemente fraco, tem sucesso. Quer ver uma coisa? É uma coisa que na igreja Deus permite, olha só o que eu vou lhe falar, que Deus permite, vou repetir, uma coisa que na igreja Deus permite e que é um problema, mas é um problema proposital de Deus. Sabe o que é? É Deus levantar o caído. Rapaz, quando Deus levanta o fraco e o caído, qualquer fariseu presente fica agoniado. Ele fica assim, essa pessoa não merece. Sei lá, uma pessoa do louvor, por exemplo, aqui. A pessoa vai, uma pessoa do louvor, sei lá, estou dando um exemplo hipotético. O Senhor peca, levanta, seja lá o que for. E você viu o cara, fulano, ou então pregador, fulano pregando. Esse é o fariseu, que Deus faz de propósito abater e levantar, porque Deus já se humilha, Deus já gosta do que se humilhou, aquela pessoa se humilhou. Deus já gosta do fraco. Mas na hora que aquela pessoa começa a falar mal, acaba o Senhor de expor o fariseu. Esse é o detalhe. Por isso que Deus permite certas coisas, que Deus vai conceder graça aos humildes, e Ele vai conceder graça para depurar e purificar a igreja. Filipenses 2:3, diz a Bíblia, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, vamos ser bem sinceros, olha para a pessoa do seu lado, identifique essa pessoa, né? Identifique.
Sem contar o tamanho, seja sincero. Sincero, não responda, por favor, que você vai se queimar. Não responda que você vai se queimar. Você considera essa pessoa superior a você? Não responda que você vai se queimar. Você considera essa pessoa superior? Tá, você respondeu para você, não foi? Pelo amor de Deus, não responda com a boca. Você respondeu para você. Agora eu faço a pergunta: por que você considera essa pessoa superior? Pelo dinheiro? Pelo cargo? Por quê? É por isso? Não entendeu ainda a humildade. Você sabe por que você considera o outro superior? Porque você sabe do tamanho do problema que você é. Você fala: eu sei o quanto eu fui perdoado, eu sei o quanto eu dei trabalho para Jesus. É assim ou não é, André? Balançou a cabeça ali, é? Né? É? Né, Pietro? Não, você passou dizendo que era. Mudou agora por quê, rapaz? É assim, querido. Você olha para uma pessoa, considera superior, você fala: oh, esse camarada é tão bom. Se ele conhecesse a meleca que é aqui dentro, oh, Jesus, tenha misericórdia de mim. É desse jeito. Você compara os outros pela grandiosidade do perdão que recebeu. Por isso todo mundo é superior. Você não pode comparar título, nem dinheiro, nem aparência. Isso é hipocrisia. É falta do entendimento da graça. A graça me perdoou, então é suficiente. Todo mundo é superior a mim. Com certeza é melhor que eu, porque eu me conheço. É desse jeito que a gente considera os outros superiores. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade. Revistam-se de quê? De humildade. Então, hoje, o Senhor queria conversar com a gente sobre a graça. É a graça que te dá a condição de ser humilde. E a humildade que prova que você entendeu a graça. Você lembra aquela passagem lá de Mateus 18? Mateus 18? Tinha um homem que tinha uma dívida e ele não podia pagar aquela dívida gigante. E ele então foi lá para o seu credor, mas era dívida gigante, 3 milhões de dólares, se eu não estou enganado, na minha memória aqui. E o camarada foi e perdoou a dívida. Não tinha como pagar 3 milhões de dólares. Ele sai dali e encontra o seu conservo, está devendo R$4.500. 3 meses de salário. 4 meses, R$6.000. Está devendo R$6.000. Pegou aquele cara e falou: não, você vai me pagar. Não, vai me pagar. R$6.000 dá para pagar. E botou o cara na CPC, prendeu o cara na prisão. E aquele primeiro credor soube, chamou o rapaz e falou: você é maluco? Eu te perdoei 3 milhões de dólares. E tu não vai perdoar R$6.000. Agora é o seguinte, tu volta para a prisão e vai pagar os 6 milhões, os 3 milhões de dólares. Agora tu vai ver. Quando ele fez isso, aí no final do verso 34, fala assim: o Pai Celestial fará com cada um de vocês, se de coração não perdoarem uns aos outros as vossas dívidas. Desse jeito. A pior parte vem no verso anterior. E entregou aos torturadores até que pague a dívida. Por isso que ele falou: quem muito é perdoado, muito ama. Ele falou com aquela parábola daquela mulher. A mulher estava ali, lavando os pés de Jesus, e falou: sabe o que ela estava fazendo? Porque ela é muito perdoada. E quem é muito perdoado faz o quê? Entende a graça. Quem entende a graça é humilde. E quem é humilde é porque entendeu a graça. Essa é a mentalidade. Nós não precisamos de triunfalismo, irmão. Não precisamos de heróis, não. Por isso que os pastores que vêm aqui, todos que vêm, domingo que vem, quem vai pregar é Fernanda, todos pregam e falam alguma coisa da vida. E aí os amados que me encontram, né? Que eu estou por aí, não estou pregando dia de domingo, nem dirigindo, estou por aí. Rapaz, que palavra foi aquela? Rapaz, que testemunho foi aquele? E ficam falando do que se diz da história que cada um conta. Lucas conta a história, todo mundo conta a história. E essa turma que me encontra fica falando das histórias que houve. Rapaz, que história foi aquela? O que a história produz? Verdade. E o que é a verdade? A verdade de quem é. Quem é. Não gostou? Sou. Se gostou? Sou. Não gostou? Sou também. É humilde. Porque a graça me alcançou, estou livre, não me defendo, não sou herói. Jesus é o herói dessa igreja. Amém, queridos? Orgulho, queridos, é cegueira. O orgulho decai da graça e se coloca em oposição frontal a Deus. Eu estou terminando. E é a graça que garante o teu processo. Olha que coisa linda para encerrar o último versículo. Olha que coisa linda. Deixa eu te falar um negócio. Como é que você sabe, Alane e Rafael, como
Como é que eles sabem que vão chegar no final? Se eles não têm capacidade de produzir um casamento de 37 anos. Não tem. Vocês nunca vão me pegar, 37 anos. É. Mas por que eles não têm essa capacidade? Porque não é capacidade. Olha o que diz esse versículo. Que coisa preciosa. Eu quero que você leia comigo esse versículo. 1 Pedro 5,10 para terminar. Vamos lá, 1, 2, 3. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Vene, você vai chegar ao fim, não é porque vai se esforçar. Você vai chegar ao fim porque o Deus de toda a graça, Ele mesmo vai aperfeiçoar você, firmar você, fortificar e fundamentar você. Então aí você, cadê sua capacidade aí? Cadê a capacidade de Rafael e Alane? Ele fala, cara, para que eu vou ficar preocupando de ser capaz? Eu vou ficar preocupado em me fortalecer na graça. É claro, para ter um casamento que é exemplo, para ter uma vida que edifique os outros, para ensinar os outros como vive um casamento feliz, eu tenho que fazer o quê? Me fortalecer na graça. E para me fortalecer na graça, eu tenho que me manter na humildade que o Senhor me chamou. Amém? Você compreende, meu querido? Queria que você ficasse em pé nesse momento. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para você, meu querido. Quero dizer que você é um salvo em Cristo Jesus. Você pertence a Jesus. Jesus é o dono da sua vida. Você vai chegar ao fim da sua carreira. Sabe por quê? Porque o pastor Niles está falando. Não, para com isso, cara. Você vai chegar ao final, porque aquele Deus que começou a boa obra em você é o Deus de toda a graça, e Ele vos aperfeiçoará, vos firmará, vos fortalecerá e vos conduzirá ao reino eterno de glória. Você vai conseguir, querido. Você vai ter vitória. Na verdade, a vitória já está dada, entende? Mas você tem que ser humilde, você tem que dizer, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu tento me esforçar, mas eu acerto duas, erro uma. Acerto uma, erro duas. Não funciona assim, querido. Funciona, Senhor, eu preciso da mesma graça que me perdoou, eu preciso dessa mesma graça para poder crescer, para poder mudar, para poder ser melhor, para poder ser um melhor marido, para poder ser um melhor filho. Queria que você fechasse seus olhos agora, nesse momento, e eu quero fazer um convite a você. Se você tem alguma coisa, você não vai vir à frente hoje, tá? Mas se você tem alguma coisa, eu quero convidar você a se humilhar. Você tem alguma coisa para você colocar que traz vergonha, que traz esforço, que exige esforço de você, que exige falar, que exige consertar. Esta coisa, ela significa que você não pode se defender. Você tem que contar com a defesa de Deus. Você não pode se auto-perdoar. Você tem que contar com o perdão de Deus. Você não pode contar com sua própria capacidade. Você tem que contar com a graça de Deus. Então você vai pegar esta coisa que para você é difícil e você vai, Senhor, eu vou dar o meu passo de fé. E eu conto com a tua graça, porque eu prefiro não me defender e contar com a tua graça do que me defender, me justificar e perder e decair da graça. Você vai fazer essa oração e eu vou orar por você, porque eu não quero que ninguém aqui saia nessa noite, ninguém saia dessa noite aqui dependendo de suas próprias forças. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai bendito, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, por esta graça que se manifestou através de Jesus Cristo. Graça esta que nos chamou antes da fundação do mundo e nos escolheu para estar nele, no Filho. Muito obrigado por esta posição de vitória que nós não escolhemos e não inventamos, nós desfrutamos. Obrigado, Jesus, por esta verdade da graça de Deus sobre nós, que nos tira a lógica de nos orgulhar e nos coloca na necessidade de nos renovar na humildade perante a Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por esta graça que se manifestou trazendo salvação para nós, todos aqui. Nós queremos, Senhor, nos humilhar diante de Ti, Jesus. Senhor, nós queremos, como igreja, como indivíduos, como pessoas, confessar ao Senhor as muitas coisas
de presunção, de arrogância, os muitos julgamentos um sobre o outro, as muitas comparações, as muitas vezes que achamos uma pessoa indigna, fraca, ela imerecedora de algum tipo de ministério, algum tipo de privilégio, algum tipo de posição. Nós queremos pedir perdão por comentários nocivos e ácidos desse tipo, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, para nos concentrar em nós mesmos no sentido da Tua graça. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Eu oro agora por aquele, Senhor, que tem algo, Senhor, a expor e se humilhar, largando mão da autodefesa para depender da graça do Senhor, para ser restaurado na graça do Senhor. Aquele que vai abandonar a escuridão das trevas do pecado para vir, Senhor, simplesmente para a Tua maravilhosa luz, para viver na graça e na dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero que todos esses, o Senhor, os liberte da condenação esta noite, os liberte da culpa, os liberte do peso, os liberte de todo tipo de amarra e de cadeia que os prende, Jesus. Ou seja, um pedido de perdão para alguém, ou seja, perdoar alguém, seja o que for, Senhor. Eu peço que o Senhor liberte e libere perdão agora, mas libere paz sobre cada coração em nome de Jesus. Que cada coração se aproprie desta graça da paz, graça do perdão, a graça da leveza, a graça da cura sobre o seu corpo físico, o seu corpo espiritual. Em nome de Jesus, nós nos apropriamos dessa graça, porque sabemos que o Senhor fará esta obra em nós, nos levando até o final, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém.